E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem duas opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo, e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo, ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia, e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo, desgraçando a vida de centenas de milhares de famílias brasileiras. Eu queria até na íntegra, que tem um outro trecho que ele fala, mas Flávio Bolsonaro disse tudo. Eu gostei da firmeza dele, do posicionamento, da coragem de falar isso. O problema é que foi depois, bem depois, muito atrasado. E também tem um outro porém, o que eu comentei no início do programa, é que a lama está no ombro. Você já entrou no charco? Já entrou no pântano? Vai entrando naquele lugar onde o pessoal pega o siri, né? O caranguejo, vai lá e coloca a mão. O cara tá aqui, ó, naquele pântano, naquela lama, tá aqui no ombro dele, tá quase chegando na boca. E aí ele tá dando um grito de socorro. Que eles viram que os acordos não deram certo. Eles viram que depois dessa operação é um sinal claro de que ainda pretendem prender o Jair Bolsonaro. A lama bateu, estava quase batendo no queixo, e ele começou a gritar agora eu deveria ter feito isso antes. Deveria, na verdade, há 3 anos atrás, há mais tempo, né? 4 anos atrás, lá Bolsonaro era presidente, idos de 2019, deveria ter perseguido os inimigos, ouvido o professor Olavo de Carvalho lá desde 2019, colocado um procurador-geral de respeito, credibilidade e apontado os vagabundos criminosos das instituições. Tentado, pelo menos, né? Colocado ministros do STF e utilizando a prerrogativa do senhor presidente da República. Prendido, muita gente não sabe, o presidente tem poder de prisão, se ele quiser. O cidadão brasileiro tem a prerrogativa. Você aprende isso na escola, eu aprendi. Você pode dar voz de prisão, sabia disso? Tem algum advogado aí acompanhando o programa? Óbvio que você não vai dar voz de prisão desarmado para um bandido armado para te dar um tiro. Mas você tem a prerrogativa de ver um crime acontecendo, você pode dar voz de prisão. Chamar a autoridade policial para levar e colocar o vagabundo em cana. Quanto mais o presidente, que tem a autonomia, tem as forças de segurança, poderia ter dado voz de prisão. O Olavo tinha dito isso em 2019, eu lembro que eu estava assistindo, falando dentro das 4 linhas, viu, ouvinte querido, bradista que está acompanhando o programa, e o esquerdista aí, o binário que está acompanhando também, seguidor do movimento do bolsobrochismo, poderia fazer isso. Poderia. Não fez nada. Não quis arrumar confusão em primeiro lugar com a imprensa, com as instituições. Desculpa, falei em primeiro lugar errado. Em primeiro lugar, não queria arrumar confusão com os melancias, os militares, puxa-sacos. Agora, não fez nada disso. Eles imaginavam sair desse charco, dessa lama, desse pântano, com as cordas fornecidas pelos militares, por deputados do Centrão. Deu no que deu. Até perdi a voz aqui agora. Então, meu querido ouvinte, agora é tarde. Flávio Bolsonaro nessa coragem, o que eu vejo é aqui, ó. Ele precisa respirar, ele tá gritando. Se não fizer isso, você vai ser empichado. Eu fico pensando, o Moraes vendo esse vídeo, ele deve dar risada. O Alexandre de Moraes vendo esse vídeo, ele dá risada. O sistema dá risada. O Alcolumbre dá risada. O Arthur Lira dá risada. O Hugo Mota, que vai ser o novo presidente da Câmara, dá risada também. Todo mundo do sistema dá risada. O Roberto Marinho, que os filhos da família Marinho, Roberto Marinho já foi, né? Mas os filhos, a família Marinho, a família Frias da Folha de São Paulo, o pessoal do jornal Estado de São Paulo, todo o sistema, os grandes veículos de comunicação, o Partido Comunista Chinês, o Putin, todo mundo vê esse negócio aí e dá risada. Que tá tarde demais, já foi. É só um negócio, me ajuda! Eu tô afundando. Agora já foi. E mesmo assim, eu vou dizer pra você que quando ele fala das famílias, é só um detalhe, essa voz aí, forte contra o Moraes do senador Flávio Bolsonaro, essa coragem dele é pra defender a família e o pai dele.
da minha opinião pessoal, eu acho que eles estão um pouco se lixando pra galera que foi presa, para os outros que já tinham sido presos, para os outros que estão exilados. Essa coragem toda, a lama chegando na boca, entrando, é porque o pai, depois daquela operação de ontem, foi um claro sinal. Existe a possibilidade de ir pra cadeia, de colocarem o Bolsonaro numa arapuca, mais uma vez, aliás, de lascarem o Bolsonaro nessa arapuca que já tinha sido colocada há muito tempo. Então, a realidade é essa. Infelizmente, eu fico triste de comentar isso, não estou feliz. Mas não ouviram o professor Olavo de Carvalho. Então acabou. Vanessa Moreira. Timóteo, essa fala do Flávio Bolsonaro, ela é contrastante com uma fala anterior dele, quando o tal da negociação, da coisa toda, para a elegibilidade do pai dele, tudo mais, estava de vento em polpa, né? Muito próximo aí, pouco antes da manifestação na Paulista, promovida pelo pastor lá, o Silas, pastor de muitos, né? Que jamais seria meu. Mas ele está ali, ele fez uma fala onde ele sempre se posicionou contra qualquer tipo de movimentação e acato a assinaturas de mais de tem assinaturas com 2,5 milhões, tem outras assinaturas com 1 milhão e tanto, tem várias solicitações de abertura que já tem assinaturas mais do que suficientes para que se abrisse, por exemplo, um pedido de impeachment. Ele foi uma pessoa que se colocou contra isso. Disse que não é esse o caminho, que não é por aí. Quando chegou lá no 7 de setembro, pressionado, ele falou, esse é o caminho, bem modestamente. E agora ele vem com esse discurso valente, por quê? O que tem por trás disso, sabe? Quando eu falei aqui sobre a gente precisa entender qual é o tipo de organização, se o Bolsonaro está em alguma conversa como essa, é porque o comportamento, principalmente do Flávio, é muito destoante quando a água entrou na narina da família do que era antes. A lama. Né? A lama, a água, seja lá o que for, vai se asfixiar ou com água ou com merda. Né? Mas, assim, já está na narina da família, ele muda completamente o discurso e faz um discurso como eu, de verdade, nunca vi o Flávio fazer. Imbativo, para cima, para frente, né? Um discurso aguerrido, não é a marca dele isso. Então, me parece que, de fato, existe um fator de fundo emocional, que é defender papai, dessa situação, porque a realidade do Bolsonaro é triste, ele está sem passaporte, não pode se eleger, né? Se ele vier a ter uma ação mais impositiva para cima dele, a gente não sabe que tipo de mecanismo pode ser usado pelo judiciário, até para que ele perca as prerrogativas de presidente que ele tem de ex-presidente, o salário de ex-presidente, o gabinete de ex-presidente, né? O gabinete que eu falo é a estrutura que existe financeira por trás de um ex-presidente. A gente não sabe se ele vai perder tudo isso. Com certeza o emprego dele e da mulher dele no PL, que lhes rendem quase 100 mil reais por mês, isso vai por água abaixo. Né? Tem tudo isso que está em questão nesse momento. E assim, é uma questão familiar. Então, pela primeira vez, eu vejo, de fato, o senador Flávio Bolsonaro fazendo um discurso que acaba sendo um discurso pró-Brasil, só que é fundamentado nos interesses pessoais e particulares da família Bolsonaro. Fundamentado, porque antes ele nunca fez um discurso assim. Mas ele não fez porque estava sustentado no acordinho, na conversa. Lembra que nós falamos da manifestação antes da eleição, exatamente, que eles pediram para que nenhuma faixa fosse levada? O próprio Jair Bolsonaro pediu que não levassem faixa, os filhos endossaram isso, disseram, porque estava um acordinho. Quem levar é traidor, tinha uma conversinha. Tinha uma conversa. Tinha, olha, estamos lá negociando, tem um emissário lá no STF, deveria ter, eu não sei, tô aqui falando de acho. A gente supõe, eu suponho até quem seja esse emissário, amigo do Gilmar. Entendeu? Exato, perfeito. Aí tinha lá, não deu certo mais uma vez, não é a primeira, a gente tinha dito não vai dar certo, o Olavo já tinha falado várias vezes, não faça acordo, que eles não vão cumprir nenhum acordo, o Bolsonaro já tinha experimentado isso. Aí, essa fala do Flávio ontem, claramente é mais uma paulada na cara por causa da operação.
A merda bateu, a lama bateu no... Não fala merda que é feio. A lama bateu no lábio inferior e já estão sentindo o gosto já. Por isso que ele gritou. E é o que você disse, eu falei também. Ele só tá falando isso, não é pensando nos caras que estão lá do dia 8 de janeiro, presos com tornozeleira, na galera que tá exilada, nos outros jornalistas que estão sem passaporte, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo também estão com passaportes brasileiros bloqueados. A sorte é que eles são cidadãos americanos também. Não é por esses caras que eles estão preocupados. Eles estão preocupados com a família, com ele, com o pai, com o que você disse, com os benefícios que podem ser suspensos depois de uma possível prisão. Você vê claramente a preocupação deles que envolve o cerne é a família. O núcleo da preocupação, o centro... Sempre foi. O olho do furacão sempre é dessas falas, do discurso... São eles mesmos, a família. Não tem preocupação pró-Brasil. Claro que você ouvindo o discurso e não sabe, não tem noção de nada... Você vai achar que ele, valente, por que ele não fez esse discurso? Não vou nem falar 3 anos, 4 anos atrás, há 7 meses atrás, lá no trio elétrico. Que dia que foi a última manifestação? 7 de setembro. Por que ele no 7 de setembro desse ano lá na Paulista, o Flávio Bolsonaro não disse isso? Porque claramente eles estavam negociando um acordinho, mais um acordinho com o comunista, mais um acordinho com o inimigo, mais um acordinho com o sistema. Aí não podia falar nada, leva faixa, visando o quê? A vida deles. Não é a galera da anistia? Anistia, desculpa. Eles estão um pouco se lixando, a realidade é essa. Você vê pelas claras falas, os discursos. Aí quando sente o gosto da lama, que tá aqui no lábio inferior, aí ele dá esse discurso, que não deu certo. Ontem, com essa operação, a imprensa citando o Bolsonaro, mais uma vez fazendo aquele negócio de experimento com a sociedade, para ver até que ponto vai a popularidade do Bolsonaro, nessa questão do Bolsonaro aparecendo de novo nas notícias como se fosse um manda-chuva, aquele que arquitetou uma trama golpista. Estão soltando isso para ver o que a sociedade pensa. Claro. E o que a direita vai fazer. E o Bolsonaro, nesse momento, ao invés de agregar, ele desagrega. Tá vendo? Olha só, eu tô fazendo essa análise ao vivo com você, não tinha pensado nisso antes. O Bolsonaro desagregando, brigando, chamando o povo de intergaláctico, aqueles que querem o bem dele, porque eu quero o bem do Bolsonaro, eu não quero que o Bolsonaro seja preso. Eu não quero que o Eduardo Bolsonaro sofra, mesmo ele falando besteira e mentira a nosso respeito. Eu não quero que nenhum desses sofra. Eu estou falando de erros do que eles serviram ao sistema, de problemas. Agora, o próprio Bolsonaro faz essas cagadas com aliados. O Moraes vai aproveitar o momento agora, dessa revolta, inclusive, da própria direita, para fazer alguma coisa contra. Porque, de fato, o Bolsonaro, eu já falei isso aqui várias vezes, está numa descendente de popularidade. Eles só estão analisando isso, para ver até que ponto, se o Bolsonaro vai organizar uma outra manifestação, pensando na liberdade deles. Esse acordinho não deu certo. Aí depois de uma outra manifestação, eles fazem outro acordo. A realidade é essa. Eles são tão inescrupulosos com a retórica, com as palavras utilizadas, que quando se aventou ali o Bolsonaro apoiar o Alcolumbre, né, que apoiou de fato, existiu uma narrativa perfeita criada por todos os seus vassalos de que ali estava a negociação da anistia. Tudo desmentido. O Alcolumbre é o senador perfeito para ocupar o cargo de presidente do Senado, de acordo com o próprio Lula. Então, a quem estava sendo... A quem Bolsonaro servia ao apoiar a Alcolumbre? Será que realmente a anistia do povo ou a sua própria anistia, a sua própria possibilidade de ter seus direitos políticos retornados a si? É a pergunta que eu quero deixar para você, ouvinte, que raciocina. O que é que você acha, de fato? Porque quem está feliz com a escolha do Alcolumbre é o Lula. E assim, o sistema vai colocar alguém dele, ok. Mas eu acho que uma direita pautada em valores, eu acho não. Uma direita pautada em valores, ela vai seguir com um candidato próprio. Ela vai pro doa quem doer. Ela vai mostrar que tem presença. Ela não vai se arregar para quem já mostrou, inclusive, que é contra a liberdade da sociedade, como o Alcolumbre. Você vai apostar 2 vezes no mesmo erro e vai abater palmas para quem acha que esse é o caminho? Sabe? São coisas que, gente, não dá.
Eu não desejo injustiças a ninguém. Não desejo injustiça ao Bolsonaro, injustiça ao Flávio, injustiça ao Eduardo, a ninguém da família. Até deveria desejar, né, segundo alguns, só que eu não desejo porque eu sou cristã. Eu acho que o caminho não é esse. Cada um vai pagar pelo que faz, aqui ou em outro lugar, mas vai pagar pelo que faz. É assim que funciona, eu confio muito em Deus. Agora, ele não vai mais ter o mesmo apoio. Pessoas como eu, que poderiam até estar entusiasmadamente, sabe, indo para uma manifestação pró-liberdade e tal, eu não vou sequer incentivar algo assim, sabendo o que está por trás é o projeto pessoal de uma família. Perfeito, eu endosso totalmente. Sabe? Eu não Assina vou, embaixo. porque muita gente já tá com a lama, não é na narina nem na boca igual eles, não. Muita gente já tá com a lama enfiada em todas as suas entranhas. Não tem nem mais condição de enxergar, de abrir os olhos. Já está afundado, já está com a sua vida devastada, a família do Clezão, a família de diversas pessoas. Certo? Sem falar nos políticos, sem falar no Daniel Silveira, sem falar em todos esses que foram presos durante o governo Bolsonaro. Então é isso, minha gente. Não tem muito o que a gente ficar se alongando aqui. É notório e claro que o discurso tem um cunho de defesa de interesses particulares de uma família. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.